Inglês do cotidiano. Tema da aula: Occupation, Part 2. Ocupação, Parte 2. Aula 2.8. Vamos, na aula de hoje, dar continuidade ao assunto sobre profissões. Eu peço que você repita juntamente comigo. What's her profession? What's her profession? Qual é a profissão dela? She's a teacher. She's a teacher. Ela é uma professora. De onde veio a expressão she's? É uma contração, ela surgiu a partir da união do pronome she mais o verbo is, igual a she's. Neste caso, está sendo traduzido como ela é. What's his profession? What's his profession? Qual é a profissão dele? He's a teacher. He's a teacher. Ele é um professor. De onde veio a expressão his? É uma contração que surgiu a partir da união do pronome he mais o verbo is, igual a his, que neste caso é traduzido como ele é. Lembrando, como nós já falamos na aula passada, que aqui nós temos o artigo sendo utilizado, he is a teacher. O artigo é o a, que neste caso é traduzido como um. Esse a pode ser traduzido como um, como uma. Então nós estamos utilizando ele nessa frase por quê? Porque após ele vem uma palavra que ela começa, ela é escrita, né, a primeira letra dela é escrita com uma consoante. A gente viu que antes de uma palavra que se inicia com consoante, nós vamos utilizar o artigo a. What's his profession? Qual é a profissão dele? He is a baker. He is a baker. Ele é um padeiro. What's her profession? Qual é a profissão dela? She is an actress. She is an actress. Ela é uma atriz. Percebam que aqui, o artigo que nós estamos utilizando já não é mais o a, e sim an, que nós pronunciamos an. She is an actress. Eu estou usando esse artigo. Por quê? Porque após ele nós temos uma palavra que inicia-se com uma vogal. Então eu não posso utilizar o artigo a aqui, antes de actress. Eu vou estar utilizando o artigo an. She is an actress. An significa um ou uma. What's his profession? Qual é a profissão dele? He's an actor. He's an actor. Ele é um ator. Mais uma vez aqui nós temos o uso do artigo an,
nós utilizamos ele por quê? Porque após ele existe uma palavra que se inicia com uma vogal. Então, quando nós temos uma palavra que se inicia com uma vogal, o artigo que nós vamos utilizar antes dele é o am. He is an actor. What's his profession? Qual é a profissão dele? He's a butcher. He's a butcher. Ele é um açougueiro. Aqui eu estou utilizando o artigo a, porque após ele nós temos uma palavra que se inicia com consoante. What's his profession? Qual é a profissão dele? He's a cook. He's a cook. Ele é um cozinheiro. Estamos utilizando aqui o artigo a, porque após ele temos uma palavra que se inicia com uma consoante. What's his profession? Qual é a profissão dele? He's a dentist. He's a dentist. Ele é um dentista. What's his profession? Qual é a profissão dele? He is a driver. He is a driver. Ele é um condutor, ou podemos traduzir como ele é um motorista. Só que nós temos alguns tipos de motoristas diferentes. Temos o motorista de táxi, o motorista de ônibus e o motorista de caminhão, por exemplo. Motorista de táxi, nós chamamos ele de taxi driver. Então, se eu quero dizer ele é um motorista de táxi, eu falo he is a taxi driver. Nós temos o motorista de ônibus, que nós chamamos ele de bus driver. Bus driver. Se eu quero dizer ele é um motorista de ônibus, eu vou dizer he is a bus driver. E também nós temos o motorista de caminhão, que é chamado de truck driver. Truck driver. Se eu quero dizer ele é um motorista de caminhão, eu vou falar he is a truck driver. What's his profession? Qual é a profissão dele? He is a engineer. He is a engineer. Ele é um engenheiro. Aqui é apenas uma correção, houve um erro de digitação. O artigo que nós deveríamos utilizar aqui é o am, e não o a, como nós temos aqui na frase, ok? Então peço perdão. O correto é nós escrevermos he is an engineer, ou seja, em vez desse a, nós teremos que ter o an, ok? Por quê? Porque após o artigo, nós temos uma palavra que se inicia com uma vogal. Então, neste caso, o artigo que eu vou utilizar é o an, que eu pronuncio em inglês am. What's his profession? Qual é a profissão dele? He is a fireman. He is a fireman. Ele é um bombeiro. Chegamos ao final de mais uma aula de inglês. Peço que você
acesse o link de descrição desse vídeo para que você possa baixar essa aula em formato de PDF. Eu desejo a todos um excelente estudo no amor de Jesus Cristo.